O que será dito aqui não é para entretenimento, é para preparo. Se este vídeo chegou até você, é porque, em algum nível, sua alma já pressentiu que algo importante está se movendo e que as próximas horas não são apenas mais um dia na linha do tempo da Terra. Urgente. O que vai acontecer nas próximas horas foi revelado. Muitos já estão sentindo no corpo o que ainda não apareceu na televisão. Um cansaço estranho, um aperto no peito sem motivo claro, uma ansiedade silenciosa, como se o ar estivesse carregado de algo que ainda não tem nome. As emoções ficam à flor da pele, o sono fica leve ou pesado demais, e o coração lá no fundo sabe, alguma coisa está para virar. Astar Sheran, Mira, Valir e outros membros do Comando Galáctico não falam disso como possibilidade distante. Eles confirmam, um conjunto de movimentos já está em andamento, e nas próximas horas, determinadas peças vão se encaixar de um jeito que será impossível ignorar. Quando se fala em próximas horas, muitos pensam apenas em relógio, como se estivéssemos tratando de um aviso meteorológico. Mas nos planos sutis, próximas horas marcam um ponto de virada vibracional, uma mudança de frequência, um ajuste de rota, um alinhamento de forças que vinha sendo preparado há muito tempo. O que está prestes a acontecer não é um único evento isolado, é o encontro de vários vetores, espirituais, energéticos, emocionais e até tecnológicos, gerando um campo de pressão que cada pessoa vai sentir de maneira diferente, de acordo com o estado da própria consciência. Para que você compreenda o que se aproxima, é preciso olhar além do óbvio. Enquanto muitos se distraem com notícias superficiais, correndo de um entretenimento a outro, existem sinais claros surgindo por todos os lados, instabilidades em sistemas que antes pareciam inabaláveis, contradições cada vez mais gritantes entre o que se vê e o que se conta. Uma sensação coletiva de chega, caminhando lado a lado com a tentativa desesperada de manter tudo igual. Esse atrito é exatamente o ponto onde o véu começa a rasgar. Nas próximas horas, o que vinha sendo sentido de forma difusa tende a se tornar mais concreto. Isso pode se manifestar como falhas estranhas ou repetidas em serviços essenciais, ondas de emoção coletiva mais densas, como irritação, medo ou desânimo profundo, revelações pontuais que expõem algo que estava sendo escondido há muito tempo, decisões tomadas lá em cima, se traduzindo em movimentos inesperados aqui embaixo. Não significa que todo o planeta vá apagar ao mesmo tempo ou que uma catástrofe única vá cair do céu. Significa que chegamos a um limiar, um ponto em que a quantidade de energia acumulada exige descarga. Assim como uma tempestade elétrica precisa descarregar para restabelecer o equilíbrio, as próximas horas carregam esse potencial de descarga em várias camadas da realidade. Astar e o comando não usam linguagem de medo para assustar, mas para acordar. O alerta é urgente, porque a maioria ainda vive como se tivesse todo o tempo do mundo para adiar o essencial, olhar para dentro, alinhar a própria vida com o que realmente importa, encerrar ciclos tóxicos, perdoar, pedir perdão, mudar hábitos que já não cabem na frequência que vem. O que vai acontecer nas próximas horas é menos sobre o que o mundo vai fazer com você e mais sobre o que você vai fazer com o que o mundo te mostrar. Um dos pontos centrais deste comunicado é que o apagão de informação, de energia, de sentido já começou, ainda que não tenha se mostrado em sua forma mais óbvia para todos. A cada nova contradição em discursos oficiais, a cada tentativa de silenciar quem fala verdades incômodas, a cada manipulação de medo em massa, um pouco mais de máscara cai. Essas são mini fissuras do sistema. O que as próximas horas trazem é uma amplificação dessas fissuras. Energeticamente, ondas mais fortes de luz, vindas de alinhamentos cósmicos, atividade solar e intervenções sutis da Federação Galáctica, estão incidindo sobre o campo da Terra. Isso pressiona tudo o que está desalinhado com a verdade. Por isso, você pode notar segredos vindo à tona de forma inesperada, pessoas mostrando quem realmente são, para o bem e para o mal. Situações que pareciam estáveis se desfazendo de um dia para o outro. Escolhas que você vinha adiando se tornando inadiáveis. As próximas horas funcionam como um gatilho.
Aquilo que estava apenas amadurecendo nos bastidores passa a se manifestar mais rápido. Para alguns, isso vai ser experimentado como problema batendo à porta. Para outros, como libertação. Tudo depende de qual parte da sua vida foi construída em cima de mentira, medo ou acomodação, e qual parte foi construída com integridade, ainda que em silêncio. O Brasil, mais uma vez, está em destaque nesse tabuleiro. Não apenas pelo que se passa nas esferas visíveis, mas pelo que vibra no campo invisível. Um povo testado em fé, um histórico de feridas profundas, uma capacidade imensa de recomeçar, mesmo depois de cada tombo. Nas próximas horas, e nos dias que seguem esse marco energético, a pressão sobre este território aumenta, porque a importância espiritual deste lugar também aumenta. Para muitos brasileiros, isso pode se traduzir em sensação de peso no ambiente, como se o ar estivesse mais denso, situações limite em família, trabalho ou saúde, pedindo decisões firmes, notícias que geram medo imediato em boa parte da população, movimentos de união silenciosa entre pessoas que antes não se falavam, mas agora sentem que precisam se ajudar. Ashtar não vem prometer que tudo ficará fácil. O que é dito com clareza é: as velhas estruturas não vão conseguir segurar o que vem, e isso vai se revelar em forma de crises, choques, colapsos localizados e, sim, alguns apagões. O ponto não é fugir disso, porque é inevitável. O ponto é atravessar com a consciência ligada. Você pode estar se perguntando, então, o que exatamente vai acontecer nas próximas horas? A resposta, em termos humanos, varia por região, por pessoa, por linha de tempo individual. Para alguns, será um fato externo muito claro. Uma notícia, um corte, uma perda, uma virada. Para outros, será um rompimento interno, o momento em que a máscara cai e a pessoa não consegue mais viver como antes. Para os mais sensíveis, será um impacto energético tão forte que o corpo vai pedir recolhimento, silêncio, oração, descanso. O recado do comando é: não espere fogos de artifício apocalípticos para considerar este momento importante. A grande mudança, muitas vezes, se manifesta em gestos aparentemente simples. A conversa que finalmente acontece, o relacionamento que se encerra, o pedido de ajuda que é feito, a renúncia a um padrão de autossabotagem que vinha te prendendo há anos. O que vai acontecer nas próximas horas tem muito a ver com decisões de alma sendo ativadas. Isso não quer dizer que você deva ignorar a camada prática. Ao contrário, quanto mais alinhado espiritualmente, mais lúcido você será para cuidar do básico sem drama exagerado. Vale sim organizar um pouco de água e alimento em casa, formas simples de iluminação alternativa, contatos importantes anotados fora do celular, uma combinação clara com familiares sobre como se apoiar em caso de instabilidade. Não se trata de esperar o pior, mas de tirar peso da mente. Quando o básico está minimamente amparado, fica mais fácil manter a calma se algo sair do eixo. E calma, neste contexto, é ouro espiritual. Nas próximas horas, a mente coletiva vai ser muito testada. Conteúdos alarmistas, boatos, interpretações catastrofistas e narrativas intencionalmente distorcidas vão tentar sequestrar sua atenção e sua paz. Por isso, um dos atos mais poderosos que você pode praticar é a seleção rigorosa daquilo que entra no seu campo. O que você assiste, com quem conversa, que tipo de mensagem repassa. Pergunte sempre: isso me deixa mais consciente ou apenas mais assustado? Isso me convida à responsabilidade ou me joga para a impotência? Depois de ouvir isso, sinto vontade de orar e agir com equilíbrio ou apenas de me desesperar? A diferença entre alerta e terror psicológico está nesse ponto. O alerta verdadeiro, como o que veio por Ashtar, Mira e Valir, te chama para um lugar mais alto dentro de você. Ele diz: acorde, organize-se, assuma seu posto. O terror psicológico, por outro lado, quer te ver paralisado, confuso, dependente. O que vai acontecer nas próximas horas em nível profundo é um acerto de contas com a própria verdade. Relacionamentos construídos apenas em conveniência podem estremecer. Acúmulos de mentira podem vir à tona. Máscaras sociais podem rachar. Sistemas baseados na exploração do medo podem ter sua fragilidade exposta.
Nada disso é agradável, mas é necessário. Em meio a tudo isso, você continua tendo escolha. Você pode reagir automaticamente, amplificando o pânico, se isolar de forma egoísta, fingindo que nada diz respeito a você, ou decidir conscientemente ser um ponto de lucidez, mesmo tremendo por dentro. Esse é o verdadeiro segredo do que foi revelado. Não é tanto um cronograma de desastres, mas um chamado urgente para uma postura. As próximas horas são um portal. Para alguns, esse portal será a entrada em ciclos ainda mais pesados, porque escolherão se agarrar ao velho com unhas e dentes. Para outros, será o começo de uma libertação profunda, porque diante da pressão, vão finalmente dizer basta ao que já não ressoa com a alma. Se ao ouvir isso, você sente uma mistura de medo e alívio, saiba que é normal. O medo, porque a personalidade não gosta de perder controle. O alívio, porque a alma sabia que esse momento viria e, de certa forma, estava esperando por ele. No fundo, muitos de vocês já não suportavam mais o mundo como ele estava. Tão barulhento, tão mentiroso, tão pesado. As próximas horas não são apenas sobre o que o mundo vai fazer com você. São sobre o que você vai fazer consigo mesmo, com a sua fé, com sua coragem, com sua capacidade de amar em meio à incerteza. Talvez ninguém ao seu redor entenda o que você sente, mas a espiritualidade que te acompanha, visível ou invisível, entende perfeitamente. Você não está ouvindo este chamado por acaso. Use as próximas horas com sabedoria. Reduza o ruído. Aumente a conexão. Cuide do básico. Observe sem se desesperar. Escolha conscientemente em que energia você vai se apoiar. O que foi revelado não é para te destruir, é para te reposicionar. Quando tudo balançar, lembre-se, o mundo lá fora pode entrar em escuridão, mas quem decide se suas próximas horas serão apenas de medo ou também de despertar é você.